E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. A Liberdade é uma Escolha, Edith Eva Eger. Bom, a Edith Eva Eger, ela é uma psicóloga e ela, na verdade, foi uma sobrevivente dos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi para lá com 16 anos, ela era ginasta e bailarina e a vida dela foi interrompida ao ser mandada para os campos de concentração. Eu já falei de um outro livro dela aqui, o A Bailarina de Auschwitz, que é esse livrinho aqui. Só que aqui no YouTube esse review deve entrar depois, porque eu estou repostando os reviews que eu postei lá no Instagram. E aí, como eu estou colocando em ordem, deve levar um tempinho para entrar. Mas já aviso que eu gostei bastante desse livro aqui. Bom, e esse livrinho aqui ele é um livrinho bem de autoajuda, assim, tá? Ela conta que são 12 capítulos, mais introdução e conclusão, e em cada capítulo ela fala de algum aspecto específico e no finalzinho ela dá algumas dicas práticas do que fazer em relação a isso. Então a introdução aqui ela começa com liberte-se de suas prisões mentais. Eu aprendi a viver num campo de extermínio. E aí ela começa falando um pouco sobre como às vezes as pessoas ficam aprisionadas num determinado tipo de pensamento, né? E aquilo acaba moldando muito como a pessoa guia a própria vida. Então ela fala que aquilo acaba sendo um aprisionamento. Ela fala muito, por exemplo, de quando ela foi para os campos de extermínio, ela ficava com aquela ideia de que ela era prisioneira, mas depois ela se deu conta que os soldados nazistas, os soldados alemães, eles eram muito mais prisioneiros do que ela. Ela ainda tinha liberdade para fazer nem que fosse uma greve de fome, enquanto os soldados estavam simplesmente obedecendo ordens. Aí aqui já no capítulo 1 ela fala, e agora? A prisão da vitimização. Então ela vai falando dessa questão de vitimização, que ela tentou esconder a história dela por muito tempo, porque ela não queria que as pessoas olhassem ela como uma vítima e tratassem ela como uma coitada e tal, e também pelas questões da dificuldade que ela tinha de lidar com isso. Só que aí no final do capítulo ela vem, por exemplo, aqui, ó, estratégias para se libertar da vitimização. Isso foi antes, agora é assim. Daí ela discorre um pouquinho, né, falando, bom, as coisas que aconteceram no passado, aquilo que eu fui vítima, aconteceu, mas agora eu estou vivendo numa outra circunstância, eu preciso tratar de uma forma diferente, eu não posso ficar vivendo hoje como o que aconteceu no meu passado. Em toda crise há uma transição, ela discorre sobre isso também, e aproveite sua liberdade. Então, em todos os capítulos aqui, ela no final volta para dar uma estratégia prática de aplicação dessas coisas. E aí nos demais capítulos aqui, o capítulo 2, Sem Prozac em Auschwitz, a prisão da negação. E é legal que nessa parte aqui ela fala de um médico que foi falar com ela, e o médico recorria a medicamento para tipo, tratar a ansiedade, depressão, essas coisas, mas aí ela volta nessa questão que em Auschwitz eles não tinham medicamento, então eles tinham que aprender a lidar com isso. E como ali a questão do medicamento, eles só mascaram o sintoma. Não é que o medicamento não seja importante, mas a ideia de eu ficar recorrendo ao medicamento para tratar um sintoma e não tratar a origem do problema que gera esse sintoma, o problema não desaparece dessa forma, né? Eu só estou fingindo que o problema está ali porque eu não estou sentindo as consequências, mas o problema continua. No capítulo 3, aí ela fala, todos os outros relacionamentos vão terminar, a prisão da autonegligência. E aí ela fala, é legal esse capítulo porque ela fala muito assim, todo relacionamento que nós temos com os outros, em algum momento ele pode acabar. Mas o relacionamento que nós temos com nós mesmos é até o final da vida. Então ela fala muito sobre essa questão da autonegligência, né, de as pessoas quererem fazer muito pelos outros e às vezes não fazerem nada por elas mesmas. No capítulo 4 ela fala, sentado em duas cadeiras ao mesmo tempo, a prisão dos segredos. Daí ela fala um pouco sobre quando nós tentamos ser duas pessoas ao mesmo tempo, né? Ela fala, por exemplo, de quem está num determinado relacionamento, mas aí tem uma amante, então a pessoa está vivendo meio que duas vidas. E ela fala assim, isso não é saudável. Tem que escolher uma cadeira, sentar naquela cadeira e ser aquela pessoa, né? Óbvio, pode ser que eu não goste daquilo, então depois eu troco para uma outra cadeira, mas nunca ficar sentando entre duas cadeiras, porque a pessoa fica muito dividida. No capítulo 5 ela fala, ninguém rejeita você a não ser você mesmo, a prisão da culpa e da vergonha. E aí aqui ela fala um pouco sobre culpa e vergonha, mas ela fala, por exemplo, quando ela sobreviveu, ela se sentia culpada, porque eu sobrevivi enquanto as outras pessoas morreram e eu tô aqui aproveitando a minha vida. Ela se sentia culpada em função disso. Né? Ela sentia vergonha porque ela era imigrante quando foi para os Estados Unidos e daí estava no país de outras pessoas, enfim. E aí no final ela fala como lidou com essas coisas, dá aquelas dicas práticas. No capítulo 6, o que não aconteceu, a prisão de luto não resolvido. E aí aqui ela fala muito sobre esses pensamentos que nós ficamos matutando o que teria sido, né? Aquele revisionismo do e se. Então, se eu tivesse feito uma coisa diferente, talvez essa pessoa, eu ainda tivesse um relacionamento com essa pessoa,
Talvez se eu não tivesse sido negligente com os meus pais, eles teriam vivido mais tempo ao invés de, sei lá, falecer por conta de alguma doença, esse tipo de coisa. No capítulo 7 ela fala nada a provar, a prisão da rigidez. Aí aqui ela fala um pouco sobre essa questão de que às vezes as pessoas são muito inflexíveis, né? E como a rigidez atrapalha a vida da pessoa, porque a pessoa ela nunca se abre a ter uma experiência diferente e adquirir um repertório comportamental em função daquela experiência, né? A pessoa é muito rígida, do tipo, as coisas só podem ser desse jeito comigo, eu não posso fazer nada diferente. Só que o mundo não funciona da maneira como nós gostaríamos que ele funcionasse, né? O mundo não gira à minha volta. Então eu preciso aprender a lidar com isso. Daí ela fala sobre como essa rigidez ela acaba sendo prejudicial para as pessoas e a flexibilidade acaba sendo muito mais importante. No capítulo 8, você gostaria de ser casado com você mesmo? A prisão do ressentimento. Aí ela fala bastante dessa questão de ressentimento, né? Então, a mulher que foi traída pelo marido, ela fica até hoje ressentida porque ele nunca veio pedir desculpa, esse tipo de coisa. No capítulo 9, ela fala, você está evoluindo ou andando em círculos? A prisão do medo paralisante. Daí ela fala um pouco sobre isso, de algumas pessoas parece que estão vivendo a mesma vida repetidamente, né? Todo ano repete a mesma coisa, a pessoa nunca está indo para frente, ela está simplesmente repetindo tudo aquilo. E aí ela fala um pouco sobre essa questão do medo paralisante que as pessoas têm, de, pô, eu tenho medo de fazer uma coisa diferente, porque talvez possa dar errado, e muito provavelmente dará errado, né? Se a pessoa não tem experiência naquilo, pode ser que muita coisa dê errado, mas só é possível ir para frente se eu tentar fazer alguma coisa diferente, senão eu fico ali rodando em círculos indefinidamente. O capítulo 10 é o nazista em você, a prisão do julgamento. E esse capítulo é bem interessante porque ela vai um pouco naquele viés cognitivo que nós temos de separar eu e os outros, né? Nós e eles. Então ela fala que, bom, nós todos nos ressentimos em relação aos soldados nazistas e tal, mas ela fala, isso porque eu nasci uma judia húngara. E se eu tivesse nascido uma cristã alemã, ela provavelmente teria apoiado Hitler na juventude hitlerista também. E aí ela fala um pouco sobre isso, sobre como todos nós temos um lado mal dentro de nós, que quer se vingar dos outros, quer fazer mal para os outros também. E aí ela fala muito sobre essa questão do ódio e o amor, né? Então o ódio é aquela coisa que nós acabamos aprendendo, né? Então nos ensinam a odiar tal pessoa, tal coisa. E o amor é uma coisa que todos nós nascemos como se fosse a inocência da criança. No capítulo 11, se eu sobreviver hoje, amanhã serei livre. A prisão da desesperança. Aí é que é legal porque ela fala sobre como a esperança é o que mantinha muitos dos prisioneiros no campo de concentração vivos, né? Ela fala até de uma moça que vivia dizendo que eles seriam libertados depois do Natal. Passou o Natal, não foram libertos e a moça acabou falecendo, né? Então a esperança dela ia só até aquilo ali. E aí ela fala justamente, se eu sobreviver hoje, amanhã eu serei livre. Então eu manter essa esperança de que se tudo correr bem hoje, se eu conseguir sobreviver, amanhã eu consigo me libertar. Mas repetir esse pensamento, né? Ela fala de um problema de saúde que ela teve que ir meio que às pressas para o hospital, e ela tinha esse pensamento também. Todo mundo achava que ela já estava batendo as botas, porque afinal ela já tem 90 e tantos anos. Não sei com que idade ela publicou esse, o primeiro ela publicou com 90, esse aqui foi pouco tempo depois, então já com 90 e tantos anos, então ela já não tá tão nova, já não é tão nova assim. E aqui ela fala, ela foi fazer uma cirurgia lá, foi para o hospital meio às pressas, todo mundo achava que já estava na hora dela, mas ela ficou com aquele pensamento de não, se eu sobreviver hoje, amanhã eu saio do hospital e continuo seguindo a minha vida. No capítulo 12, não há perdão sem raiva, a prisão de não perdoar. E aí aqui ela fala um pouco sobre como algumas pessoas ficam meio que contendo algumas emoções, principalmente raiva, a pessoa tem medo de sentir raiva, ou a pessoa diz, pô, eu não quero sentir raiva da pessoa. Mas ela mostra como a raiva é uma das emoções, como qualquer outra, assim, nós precisamos experienciar essa emoção, viver isso também. E aí ela fala justamente isso, às vezes as pessoas ficam tentando conter, sentir essa raiva, né, não quero sentir e tudo mais, e isso faz com que as pessoas vivam aprisionadas naquele ressentimento em relação a alguma coisa. Então ela conta aqui de uma mulher que acabou, o marido traiu ela, depois foi embora e meio que ele nunca voltou, e ela nunca conseguiu perdoar ele. E ela ficava com aquela raiva contida, não conseguia botar para fora, e não conseguia perdoar o ex-marido, enfim. Aqui ela fala um pouco também sobre o perdoar, não é perdoar o outro, né, mas é perdoar nós mesmos, porque é nós que temos a emoção e tal, o outro é a vida do outro, né. E aí a conclusão aqui é a dádiva, e aí ela fala a dádiva como uma questão de eu olhar para as minhas feridas, né, o que aconteceu de ruim e tentar enxergar
Qual o sentido daquilo para minha vida? O que aquilo me ensinou de bom? Isso vai muito de encontro com a logoterapia do Viktor Frankl, que também é um sobrevivente dos campos de concentração. E aí até aqui ela fala no início do capítulo, né? Não podemos acabar com o sofrimento, não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos escolher descobrir a dádiva em nossa vida. Podemos até aprender a valorizar a ferida. Há um ditado húngaro que diz que você encontrará a sombra mais escura embaixo da vela. Nossos lugares mais sombrios e mais iluminados, nossas sombras e nossas chamas, são entrelaçados. Então ela fala justamente disso. Pô, apesar dela ter ficado num campo de concentração, aquilo foi o que moldou a vida dela para sempre depois disso, né? Ela sobreviveu, lógico, e aquilo acabou transformando a vida dela. Ela virou psicóloga, ela usou a história do campo de concentração como uma sobrevivente para falar com soldados de guerra, né, que tinha estresse pós-traumático, esse tipo de coisa, e poder ajudar as outras pessoas. Então, apesar de todo o sofrimento, de a infância dela ter sido interrompida aos 16 anos, ter ido para o campo de concentração, hoje ela enxerga isso como uma dádiva, porque isso permitiu ela viver a vida que ela tem hoje, né? Então essa questão de dádiva é justamente eu ver o sofrimento que eu estou passando e conseguir ver qual é a lição disso, né? Isso vai muito de encontro com a logoterapia do Viktor Frankl. Bom, como vocês podem ver, o livro é bem pequenininho, tá? As letras não são grandes, às vezes tem bastante espaço, assim, entre algumas coisas. É uma leitura super tranquila. Só que ele é um livrinho bem de autoajuda mesmo, e aí nesse sentido ele acaba pecando um pouco. Tem algumas coisas em termos de psicologia que eu achei que ela dá uma desvirtuada. Então ela fala, por exemplo, aquilo de que nós nascemos amando e não odiando, e odiando nós só aprendemos. O que não é verdade, essas emoções fazem parte de nós temos essa coisa de separar entre nós e eles, e ter o estranhamento de tudo aquilo que nós estamos habituados. Ela fala um pouco sobre a questão de medo, também como o medo ser uma coisa aprendida e tudo mais. Então o livro ele peca nesse sentido psicológico, tá? Tem algumas liçõezinhas assim, ok, dá para pegar alguma coisa, mas essas estratégias que ela coloca no final são bem vagas do ponto de vista psicológico, né? É muito um discurso tipo, não se sinta assim, pense em tal coisa, mas não funciona assim para mudar o comportamento. Então nesse sentido o livro deixou muito a desejar. O que é legal do livro é que ela traz muitas histórias de pacientes ou outras pessoas que ela conheceu. Então, as histórias elas têm os exemplos daquilo que ela está querendo dizer. E dá para captar muito mais nessas histórias em relação a como a pessoa lidava com o problema, o que ela talvez tenha dito para a pessoa, o que a pessoa fez, né, em relação a essas estratégiazinhas que ela coloca no final. Bom, esse aqui é o segundo livro da Edith Eva Eger, né? O primeiro é A Bailarina de Auschwitz, que eu mostrei aí no início. Aquele livro eu gostei bastante, mas esse aqui eu confesso que é meio dispensável. Não teria feito diferença se eu não tivesse lido, por exemplo. Então, para quem gostou do primeiro livro e só tem curiosidade para ler as histórias dela, aí esse livro aqui cai bem. Se não, é bem dispensável mesmo. Até em relação à autoajuda, assim, tem coisas melhores para ler. Beleza? Valeu!